Temos diversas fontes de proteína. Então, whey, albumina, caseína e claro que eu estou falando de suplemento, sem desmerecer os alimentos, é claro. Mas por que o whey ficou tão popular? Vocês já se perguntaram isso? Então, vamos entender por que o whey protein é uma proteína superior às demais. Então, intervenção dedística ghostiana, clica aqui no gostei, se inscreva aqui no canal. Por quê? Tivemos realmente o whey como uma das principais fontes de proteína e concorria claramente desde os primórdios, vamos dizer assim, com caseína, com albumina, com soja isolada e um pouquinho mais para frente veio a proteína da carne. Ok, mas todo esse tempo o whey protein nunca foi batido. Vocês já se perguntaram por que disso? Vocês sabiam que as empresas de suplementação, e eu tenho um contato forte lá, que é o dono da Growth, o whey protein é sempre o produto que dá menos lucro para uma empresa. Por quê? Porque é justamente a porta de entrada para os outros produtos que dão lucro. Então toda empresa joga o lucro do whey para baixo, para que venda muito whey, se torne popular, e aí consegue ganhar um dinheirinho mais digno numa creatina, num multivitamínico, em algum outro agregadinho. Então o whey vira uma porta de entrada. Mas isso é só uma observação aqui. O que acontece com o whey para ele ser tão popular? Primeiro de tudo, pessoal, o valor biológico dele, o aminograma dele, é bastante interessante. Quando nós pegamos o aminograma de outras proteínas, continua sendo muito bom. Continua sendo considerável alto valor biológico. Mas o do whey protein, ele é um pouco acima, tá? Próximo ali da casa dos 100. O frango, por exemplo, a gente está falando aí de 78. A gente pega o ovo, o leite, na casa dos 90. O whey, um pouco mais de 100. Então, quer dizer, é um aminograma muito interessante. Por que esse aminograma é melhor? Não é? Por que tem lá para ser melhor? Existem aminoácidos essenciais que o nosso corpo não produz e precisa dele até mesmo para construir outros aminoácidos denominados não essenciais. E o whey protein é muito rico nesses aminoácidos essenciais que o nosso corpo não fabrica. Só que a gente sabe que na prática, para um indivíduo saudável, e isso eu falei muito no meu curso de suplementação, né? Se quiser saber mais, olha aqui nos comentários fixado mais explicações sobre o lançamento do curso. Lá no curso eu disse bastante que o aminograma, ele não é um fator determinante para a hipertrofia, desde que seja de um valor biológico bom. Ou seja, se eu pegar o frango ou o whey, mesmo o whey estando várias casas acima em relação ao frango, isso não torna ele com uma capacidade hipertrófica maior. Logo, a suplementação de whey não vai te deixar maior do que você comer frango. Também não vai deixar menor, quer dizer que é pior necessariamente. É uma modalidade de alimentação. Mas isso deixou o whey muito popular, porque antigamente o pessoal olhou o aminograma e falou: ô louco, isso aqui é feito para Deus, vamos trazer para a gente. E aí começou a se tornar popular por causa disso. Porém, mais para frente, o pessoal entendeu que aí, pegou da albumina ali, tá bom, mas para indivíduos saudáveis, show de bola também, não vai mudar nada isso na prática. Pegou a caseína lá, show de bola também. Soja isolada, Leandrão, tem um aminograma rico? Tem. A soja isolada tem 2 casas a menos do que em relação ao frango, né? Então, é alto valor biológico também. Só que, o que acontece com a albumina? Você já tomou albumina? Já? Então você sabe. Você e as pessoas que moram com você sabem bem o que acontece. Primeiro, o gosto é ruim pra caramba. Uma bebida salgada não pode ser boa. Então, a albumina ela é salgada. A saída é amarga, né? Então, o whey protein levou outra vantagem aí. O paladar dele é muito suave, muito sutil. Mesmo o sabor natural é muito mais tragável do que uma albumina. Quando você vai criar um sabor no whey protein, então você vai usar ali alguma substância para dar um sabor de morango, de chocolate, você usa bem menos quantidade, casa melhor com a matéria-prima, fica gostoso. Se você vai pegar uma albumina, você tem que arregaçar de colocar coisa lá para ficar ruim ainda. Aí você toma albumina pura, é ruim, e a de morango é menos ruim.
Já o whey você fala, pô, é uma coisa que tá mais aceitável, né? Meio Joselito. Então, o whey protein novamente levou outra vantagem, porque quando veio a proteína da carne, agora vai acabar com o whey. Agora nós chegamos para arrebentar tudo. Só que a proteína da carne é horrível o sabor dela. E aí não engatou. E a caseína, Leandro? Por que a caseína não bateu o whey? Porque a caseína, tem muitas pessoas que têm alergia a ela, tem problema gastro-digestório. A caseína, ela pode ser, dependendo se ela for micelar ou não, tem vários tipos de caseína, falei isso também no meu curso, expliquei cada tipo de caseína para você saber qual que é o melhor. Você vai trabalhar, às vezes, com uma que o processo digestivo é muito lento, muito pesado, aí não serve para qualquer um. O valor dela é um pouco mais caro do que o whey. Então o whey não é a proteína mais barata. Só que a faixa de preço dela, dá uma olhada. Se você jogar para cima, você fala, não vou ter vantagem que justifique. E se você jogar para baixo, você fala, não vale a pena economizar e tomar albumina. A pessoa da tua casa até financia essa diferença para o whey. Pode apostar, fica a dica aí, joga essa para a mamãe e para o papai que eles vão pagar. Então o whey, de novo, mais uma vantagem. Agora, claro, nem tudo é perfeito. O que começou a acontecer? O whey é do leite, temos um pouquinho de lactose e aí começou a ferrar, porque quem tinha intolerância à lactose não podia consumir. Mas isso foi resolvido facilmente pela indústria. Então foi feito um processo para tirar a lactose e nós temos o whey isolado e tudo certo. E isso nós conseguimos trabalhar o whey protein numa pessoa com um grau de intolerância à lactose mesmo bastante sensível. Já a albumina, tem gente que tem alergia ao ovo, não tem o que fazer. É isso. Já a soja é alergia à soja. Não tem o que fazer. Então, mais uma vez, o whey se torna vantajoso. A albumina, que tinha muita chance de bater de frente, porque o custo era muito bom, o aminograma muito rico, já não tinha presença, tem menos carboidrato, que é irrelevante essa diferença, mas vale a pena citar. Tem menos carboidrato do que o próprio whey, ela tem uma quantidade de sódio muito maior. Você vai ter pressão alta se tomar albumina? Não. Você vai ter pressão alta se você fumar, se você ficar muito gordo, se você não treinar, etc. Agora, se você pensa que uma dieta do brasileiro e do resto do mundo provavelmente também, a gente tem uma quantidade de sal maior e isso torna mais delicada a contagem, você vai colocar uma dose a mais de albumina e tirar um pouco de sal, talvez tirar um pouco de sal da alimentação, talvez não seja tão interessante. Então é por isso que o whey protein é a melhor fonte de proteínas em termos de suplementação por todo esse contexto. Vamos reforçar última vez. Não é que você vai ter mais resultado, mais nada. Eu disse de várias vantagens que na média geral, né, na súmula, você vai ter uma entrega de nota maior para o whey protein. Mas você vai hipertrofiar igualzinho com albumina, com caseína, com soja isolada, com proteína da carne, tranquilo. Então, se você preferir, por qualquer motivo que seja, colocá-los, fica sossegado que não tem problema. Mas o whey se tornou muito popular por causa disso. E eu fiz um vídeo, tudo sobre o whey protein, que inclusive eu falei lá sobre o whey feminino. Então, muita atenção público masculino e feminino, porque se você é homem tomar um whey feminino, veja esse vídeo antes.